Olá, mente criativa! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula do curso Dominando o Word para Trabalhos Científicos. É muito bom ter você de volta e nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão de configuração do Word, certo? Então, para começar, eu já vou fechar aqui e entrar na minha área de trabalho. Como você já viu na aula passada, eu estou utilizando a versão do Windows 10, não se assuste porque a barra está escondida aqui, mas é porque eu prefiro para poder aproveitar melhor a tela, tá bom? Se você quiser, depois eu te dou uma dica de como fazer isso, mas foca aqui no nosso curso e vamos abrir o Word. Para você que viu na primeira aula, a gente pode abrir utilizando o menu iniciar com os atalhos, certo? Mas para você pegar o jeito hacker, para você que não viu a nossa primeira aula, eu ensinei o atalho de teclas, tecla do Windows R para abrir o executar, e aí então digitarmos o comando WinWord, pressionando o Enter, ele já vai trazer para a gente o Word, pessoal. É nosso comando hacker. Eu acho muito mais prático, né, do que ter que abrir o menu, pesquisar pelo Word. Então eu já abro logo o executar e mando esse comando que já está gravado aqui na minha memória. E se você gravar na sua memória também, daqui a pouco você também está fazendo dessa forma, beleza? Mas vamos lá começar com o nosso documento em branco, como foi feito na última aula. E só lembrando que eu não salvei o documento aqui, eu vou te ensinar uma técnica rápida de como salvar seus documentos, ok? E estamos aqui no nosso documento em branco, pessoal. Se você lembra da aula passada, eu ensinei como gerar textos automaticamente no Word, certo? Eu vou gerar aqui rapidamente. Lá na primeira aula tem todo o passo a passo, inclusive outros geradores para você que não quer utilizar o Lorem Ipsum, certo? Mas eu vou gerar aqui um Lorem Ipsum de 4 parágrafos com 20 frases cada uma. Vou fechar aqui, né? O parênteses, pressionar Enter e aqui já temos nosso texto gerado. Olha que maravilha, pessoal. Porém, você sabe que trabalhos científicos, eles têm algumas regras, certo? Especialmente na questão de margens da página. Você sabe como é que configura isso? Vamos focar aqui na nossa régua, pessoal. E caso ela não esteja aparecendo para você no seu Word, na sua versão do Word, não se desespere. A régua existe já tem muito tempo, desde a primeira versão do Word, e eu vou te mostrar como fazer ela aparecer caso ela não esteja aparecendo aí. E também mostrar como ocultar, certo? Então, caso ela não esteja aparecendo aí, você vai vir aqui no nosso menu exibir aqui em cima, pode clicar sobre ele e aqui, ó, tem a opção de régua. Se eu clico aqui, como ela já estava marcada, a minha régua some. Eu vou clicar novamente aqui e ela aparece, pessoal. E aí uma coisa muito legal, essa régua aqui, ela lembra muito aquelas máquinas de escrever, né? Para quem é da minha época vai se lembrar de máquina de escrever, só que aí ela não dá uma medida exata. Como é que eu vou saber se a margem está 3 centímetros, a margem esquerda 3 centímetros, mais superior 3 centímetros, como é no trabalho científico? Como é que eu vou saber que aqui tem 2 centímetros? Não dá para ver por aqui na régua, né? Claro que dá, e eu vou te mostrar como. Olha só esse truque do Word, saca só. Então, tá vendo esses pontinhos aqui em cima, esses marcadores, para que fica fácil de a gente selecionar eles são chamados de recuos. O que eu vou fazer? Vou posicionar o ponteiro do mouse em cima de um deles, né? Tá vendo aqui que tem um recuo deslocado, ele vai falando o nome de cada um deles, a gente deixa o ponteiro do mouse, né? Eu vou clicar aqui, ó, no recuo à esquerda, ou então em qualquer um desses recuos. Cliquei, você viu que formou uma linhazinha ali embaixo. E antes de você começar a arrastar indiscriminadamente, tá vendo? Eu estou arrastando aqui, não está acontecendo nada com a minha régua. Agora eu quero que você repare. Antes de eu começar a arrastar, eu vou pressionar no meu teclado, ainda segurando o mouse ali pressionado, o botão do mouse pressionado, eu vou pressionar também no meu teclado com a outra mão a tecla Alt. Olha só o que acontece com a minha régua. Pressionei, comecei a arrastar. Olha aí, ele começou a trazer para mim a medida em centímetros. À medida que eu vou trazendo o recuo para o lado, ele vai dizendo quanto que eu recuei, né? Quanto que eu afastei esse recuo em centímetros, pessoal. Olha que legal. Se eu soltar o ponteiro do mouse, ela desaparece, né? Dá um Ctrl Z aqui para ficar tudo normalzinho. Mas olha só que bacana, então você consegue utilizar a sua régua para ver se está em centímetros, qual é a distância da margem. Você viu ali que a distância agora está 3 centímetros e tal, olha aí que bacana. Só que para ficar regulando o Word, você pode regular ele por aqui, ó. Inclusive nessa outra régua aqui da lateral, você vai
regular a altura da margem ali, ó. Então você vê que se eu arrasto sem pressionar o Alt, a régua continua imutável, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para ela voltar para o mesmo formato. Ó, cliquei aqui nessa divisória do cinza com o branquinho, cliquei, comecei a arrastar, você vê que ela, né, vou pressionar o Alt, você vê que ela vai aparecendo ali para mim. Só que para poder configurar a página desse jeito é um pouco trabalhoso, você não concorda? É até um pouco confuso, eu estou mostrando para você essa possibilidade utilizando a régua. Mas existe uma outra forma de você configurar muito mais fácil. Nós vamos vir aqui na nossa página inicial, na verdade é em Layout, ok? Em Layout, aqui no nosso menu Layout, você vai aqui na configuração da página. Você vê aqui que nós temos as configurações de margem, orientação, tamanho, colunas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso a cada parte do curso, certo? Mas nós vamos mexer com as margens. Ele já tem aqui algumas configurações de margem, mas eu não quero isso aqui não. Nós vamos nas margens personalizadas, ok? Caso você não consiga abrir essa janelinha clicando na imagem personalizada, você também pode clicar aqui nesse botãozinho no canto, ó, configurar a página, tá vendo? Aqui você já abre a mesma janelinha e você vê aqui que as configurações da margem tá aí 2,5 para superior, 3 para esquerda, 2,5 para inferior, 3 para direita. A configuração que a gente usa em trabalhos científicos, de acordo com a ABNT, é a seguinte: é 3 centímetros superior, 3 na esquerda, então nós não vamos fazer nada, vamos manter. Pode digitar sem o cm aqui de centímetro, que ele vai tranquilo, tá bom? Ele já vai entender que você está fazendo a medida em centímetros. É inferior, são 2 centímetros, e a direita também 2 centímetros. Então, 3, 3, 2, 2, configurei aqui bonitinho. Na hora que eu pressionar clicar no OK, ele também já dá até uma visualização aqui, ó. Você tem como selecionar onde você vai aplicar, mas nesse caso nós não vamos focar nisso agora. Só foca aqui que a gente já alterou as medidas da margem. Ao pressionar o OK, olha só o que vai acontecer com o texto. Ele já vai se ajustar de acordo com as novas medidas de margem. Olha lá. Cliquei no OK. Então, as margens já foram ajustadas. Muito mais fácil do que você ficar mexendo aqui pela régua. Mas vamos usar a régua aqui só para ver se a medida foi aplicada mesmo. Eu vou clicar aqui nesse recuo, tá? Recuo direita, cliquei, pressionei o Alt, arrastei um pouquinho, ó. Ele já está mostrando para mim que está com 2 centímetros ali. Então, a configuração deu certo. Então, configurando aqui pelo Layout e na opção de margens, você consegue configurar muito mais rápido do que ficar arrastando pela réguazinha, porque tem gente que vai lá na régua e fica arrastando para poder configurar, colocar os centímetros certinho, acaba gerando muita confusão. Então eu recomendo você vir aqui no Layout, configurar a página, que é muito mais rápido, né? Vou clicar aqui, ó, só para a gente confirmar, ó, a nossa janelinha de configuração de página tá lá, superior 3, esquerda 3, inferior 2, margem direita 2, da forma como a gente deve configurar para trabalhos científicos. Você pode alterar de acordo com a especificação do trabalho que você estiver fazendo também. Se você estiver fazendo uma carta, por exemplo, e não quiser utilizar essas margens, você também pode alterar. Inclusive, repara que aqui tem outras abas onde você pode alterar o tamanho do papel. Nós estamos aqui usando o tamanho A4, que é o tamanho padrão, né? Mas se você clicar aqui, ó, você pode usar um papel ofício, papel carta, vou voltar aqui para o 4, ou então você pode personalizar a medida, botando o tamanho do papel que você está utilizando. Mas cuidado para não mexer nisso daí e não bagunçar na hora de imprimir, porque a impressora acaba ficando meio doida procurando onde é que está esse papel desse tamanho na bandeja dela, às vezes dá um erro de impressão, tá bom? Então, mas aqui eu estou mostrando para você que tem essa possibilidade. Se está usando o A4, mantém no A4 que ele vai configurar perfeitinho para o A4. Aqui tem opções de layout também, certo? Mas nós não vamos trabalhar nisso agora, vamos focar nisso depois. Então, vou cancelar aqui porque eu não fiz nenhuma alteração, mas para garantir que nada vai mudar, então cancelei, nem fez nenhuma alteração. Então, nós estamos aqui com o nosso texto de exemplo gerado e com as margens configuradas, pessoal. Para eu não ter que repetir isso todas as vezes, a gente tem que salvar o documento, né? Então, se eu for para fechar esse documento, ele automaticamente vai perguntar se eu desejo salvar essas alterações. Aqui, como ele está linkado com o meu OneDrive, ele vai tentar salvar nos meus documentos da nuvem. Eu não quero isso. Então, ao invés de clicar em fechar, vamos salvar ele da forma mais tradicional possível,
e depois eu vou te ensinar um truque para salvar mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Se eu quiser salvar esse documento, eu posso vir aqui na página, aliás, perdão, no menu Arquivo, e aqui tem a opção de salvar. Posso clicar aqui na opção de salvar que ele vai procurar onde é que a gente salva. Mas eu acho esse passo a passo um tanto quanto maçante. Eu posso clicar também nesse íconezinho aqui para eu salvar. Mas repara, eu passei o ponteiro do mouse em cima dele e apareceu aqui um tal de Ctrl B. Você já viu essa tecla de atalho? Vamos tentar salvar por ela. Eu não vou clicar em mais nada. Agora eu vou usar meu teclado. Vou pressionar a tecla de atalho. Ctrl B de bola. Olha aí, ele já apareceu aquela janela para salvar. Olha que bacana. Então, clicando pressionando esse atalho de teclas, você salva o documento. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pressionei Ctrl B e ele vai perguntar, salvar este arquivo, onde é que eu vou salvar? Eu vou ver aqui mais opções que eu vou salvar no meu computador. Vou clicar aqui, cadê? Eu gosto de utilizar aquela janelinha do meu PC, cadê? Procurar. Isso, eu gosto de utilizar essa janelinha. Isso aqui é muito mais fácil para mim, não sei para você. Mas aí eu vou salvar, vou procurar onde é que eu vou salvar esse documento. Vou aqui na minha área de trabalho, vou criar uma pastinha para ele, vou chamar aqui a nossa pastinha de Dominando o Word, ok? Vixe, ficou grande ali. Word, pressionei Enter, já criamos a pastinha e aqui dentro da pasta, eu vou clicar 2 vezes sobre ela, eu vou criar a pasta dessa aula. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, aula 02, e dentro dessa pasta que eu vou salvar esse nosso arquivo da aula. Eu vou chamar ele também de aula 02. Aqui embaixo a gente bota o nome do arquivo, tá ok? Clicando em salvar, pronto. Agora o nosso arquivo aula 2 está salvo. Mas, Nando, o que acontece se eu pressionar Ctrl B de novo? Ó, tô pressionando aqui e nada acontece. Por quê? Porque você já salvou o documento. Então, toda vez que você pressionar Ctrl B, você está salvando as alterações que você está executando. Como não tinha nada salvo, então ele não tinha onde salvar essas alterações. Mas agora que você definiu o local onde ele está salvo, então toda vez que você fizer alguma alteração aqui, por exemplo, vou colocar um novo texto, e pressionar Ctrl B, ele salva automaticamente. Você viu que mudou aqui? Ó, vou fazer de novo, vou apagar esse texto. Ó, pressionei Ctrl B e ele vai dizer salvo lá em cima. Bacana, né, pessoal? Isso daí é uma tecla de atalho que ajuda muito no dia a dia. Você, às vezes, está fazendo um trabalho lá, esquece de salvar uma alteração importante que você fez, e aí, na hora de fechar, você fica naquela dúvida do tipo, se você salvou, se não salvou. Então, pressione a tecla Ctrl B e as alterações que você foi fazendo no documento, ó, alteração nova. Então, pressiona Ctrl B, ele já salva. As versões mais novas do Office, como você pode ver aqui, elas têm a função de salvamento automático. Caso esse meu documento esteja na nuvem, eu posso ativar essa função que toda alteração, qualquer letrinha que eu digitar, qualquer mudança de configuração, ele já vai salvando. Mas eu prefiro, por isso, deixar essas opções desativadas e fazer o salvamento do arquivo no momento em que eu falei, não, agora tá ok, vou salvar. Que aí você pressiona Ctrl B rapidinho no seu teclado e salva o documento. Gostou dessa dica? Essa aqui foi só a segunda aula, pessoal. Olha o tanto de dica que você já tá ganhando. Aqui a gente aprendeu a mexer na régua, como tirar, como exibir, como modificar os recursos e como alterar a margem, já para deixar nosso documento preparado para poder fazer a estrutura de um documento científico. Então, essa aqui foi só a configuração. Se prepara que na aula 3 tem mais coisa para a gente trabalhar e aí nós vamos trabalhar com as quebras de seção. Aí eu quero ver você ficar confuso. Quer dizer, vai ficar confuso não, porque se você prestar atenção na aula, você vai fazer sem nenhum problema. É isso, eu espero que você tenha gostado de mais essa aula do nosso curso. Experimente fazer essas coisas que nós fizemos aqui, essas configurações que nós testamos nessa aula aí. Depois que você terminar esse vídeo, e se tiver qualquer dúvida, pode voltar aqui um pouquinho na aula e testar, porque vai dar certo. Se não der certo, eu estou aqui para tirar as suas dúvidas, ok? É isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção nessa segunda aula e eu te vejo na aula 3. Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu com esse curso. Um abraço e até a próxima aula.